Oi pessoal, tudo jóia? Nós vamos agora, dentro de manejo florestal, entrar na última aula da unidade 2, então a nossa aula 2.3, tá? Então vocês vão ver que o título é Manejo de Povoamentos Florestais. Eu vou voltar a câmera para nosso livro didático, para nossa apostila, e a gente segue comentando, tudo bem? Só um minutinho para eu adaptar aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, gente, então, dentro de manejo florestal, né, a gente vai aprofundar um pouquinho os conhecimentos sobre duas espécies que nos atingem diretamente, eucalipto e pinos, que são, por coincidência, duas das espécies mais semeadas aqui na nossa região, tá? Então, como de costume, eu vou... Opa, desculpa. Eu vou puxar aqui a área pro não pode faltar, tá? Vou aproximar mais um pouquinho. Deixa eu tentar mudar a qualidade da luz. Espero que tenha ficado melhor, né? Bom, gente, então aqui o autor coloca os dois gêneros que mais movimentam, né, o mercado florestal brasileiro. São milhões e milhões de hectares plantados em vários estados. Os estados de destaque do Brasil é Minas, São Paulo e nós aqui no Paraná. Lógico que outros locais do país, do mundo também são grandes plantadores de madeira, né? E entre as espécies mais plantadas se destacam, né? Então, o Pinus taeda, o ilhote, entre outros, né? Aqui tem outros tipos de pinos. Então, falando sobre o pino, gente, o que o autor retrata aqui para vocês da importância dessa espécie, né? Então, o pinus é uma espécie vegetal capaz de possuir fibras longas, né? E isso agrega valor ao papel de maior resistência, tá? E aqui ele está medindo isso em dois tipos de fatores, o de rasgo e de estouro. E também absorve bem a tinta, né? Ele produz uma madeira de cor clara, que varia do branco para o amarelado, e tem possibilidade de extração de resina. Resina é a palavra que eu não lembrava, tá? Tá aqui. Rusticidade e tolerância a diversos fatores vinculados ao solo e também tem potencial paisagístico, tá? Então aqui ele cita sobre a questão do processamento da madeira, né, das fibras, ser uma espécie livre de nós, né? E aí ele estabelece aqui, gente, que para fazer o manejo florestal dessa espécie, ele coloca aqui em ordem numérica, né? O item 1 seria implantação, então ano 0. Então, nesse momento, a atividade de manejo é o preparo do solo e controle da formiga, tá? E, logicamente, que a limpeza da área para receber o plantio ou replantio, dependendo da condição da lavoura, tá? O item 2 são as práticas silviculturais, que aí são aquelas que a gente acabou de ver que são relacionadas mesmo à quantidade e qualidade de madeira, tá? Que elas vão acontecer do ano 1 até o 4º ano. Presta muita atenção nesse momento, gente, a combate da formiga e a limpeza da área, que foram coisas que o professor Ellison também mencionou com a gente, tá? Aí depois disso veio o 3, que é manutenção florestal, né? Então só cuidados do ano 15 até o 14. E no 15º ano, a possibilidade do corte raso dessa madeira, né? E aqui o autor vai simbolizar para vocês numericamente, tá? Então, peço que vocês recalculem isso no papel para que vocês vejam se vocês chegam nos mesmos números, tá? E aqui eu achei muito bacana, ele coloca esse quadro colorido, determinando então essas práticas silviculturais, para ficar bem claro para vocês no manejo, assim, num planejamento de como que seria um planejamento de safra para florestal, diferente do planejamento de safra para nós aqui de grãos, né? De soja, milho, por exemplo, tá? Aí aqui ele vem trazendo mais um exemplo desse manejo, né? E ele retrata aqui um tipo chamado de clear wood, então livre de nós, né? Madeira limpa, madeira livre de nós. Então, veja que o texto nesse sentido aqui tá bem rico, tá? Aqui as práticas silviculturais dentro desse sistema, o que seria, né?
Então ele estabelece a primeira poda aqui entre o terceiro e o quarto ano, a segunda entre o sexto e o sétimo, e a terceira entre o nono e o décimo, tá? Só que ele estende o talhão em anos, né? Então aqui ele já está falando em 25 anos de cultivo. Então, os momentos dos desbastes e quando que haveria o corte raso. Então, veja, gente, o quanto que muda desse quadro anterior, tá? Onde você fala de 15 anos, e aqui onde você fala de 25 anos, tá? Bacana. Então, aqui ele está trazendo já um tipo de manejo voltado à extração da resina e também da madeira, tá? Então também ele fala de 25 anos, estabelece as épocas das podas, os desbastes, e ele vai tirar a resina dessa área do 8º ano até o 19º, tá? Então 11 anos extraindo resina, para os 25 estar extraindo madeira, tá? Aí ele fala também aqui do gênero do eucalipto, né? Trazendo duas palavrinhas novas para o nosso vocabulário, que é rusticidade, né? E dormente. Então, rusticidade é a capacidade de certos organismos possuírem, suportar ou resistir às variações do ambiente. A gente já vem falando de rusticidade há bastante tempo. E dormente, que é definido como a madeira colocada transversalmente à via, onde se assentam os trilhos da ferrovia, tá? Então, se fala de colocar dormentes e não sabe o que é, tá? Então, agora você já sabe. Aqui ele fala das vantagens do eucalipto, né, gente? Então, do eucalipto a gente usa praticamente toda a planta. Então, veja que aqui ele fala dos troncos, né? E para que uso? Poste, lenha, cavaco, carvão, a madeira serrada, né? Ripas, vigas, postes, varas, maços para barcos, tábuas para embalagens, cavacos e partículas para pallets, fibras para produção de papel, né? Folhas, que a gente já falou lá no passado, para óleos essenciais, perfumes, remédios, e até as raízes a gente pode usar para carvão vegetal e cavaco para uso energético, tá? Então, é uma planta extremamente otimizada a campo, tá? Se assemelha à cultura da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, ela tem um valor comercial bem bacana, tá? Então, aqui o autor vem falar para nós sobre a produção de eucalipto num sistema de corte já a partir do 6º ou 7º ano, né? E aí, condução da rebrota por mais uma ou duas rotações. Então, ele fala que esse sistema é denominado de talhadia, né? Então, funciona bem para o eucalipto aí que possui rebrota, tá? E aí, ele vem mostrando para nós, nessa figura, né, 2.12, então também do ano 0 até o ano 21, as práticas silviculturais, o manejo florestal, né, a manutenção. Então, aqui a primeira rotação, que seria a primeira rebrota, a segunda e a terceira, a última, tá? Então, aqui ele vai trazer também uma figura para nós, explicando sobre o plantio inicial e a reforma dessa área, tá? Aqui ele continua falando sobre desbaste e desrama, e aí ele traz um quadro também simbolizando para nós qual que seriam os momentos dos desbastes e as podas para desrama, tá? E aqui no Reflita, gente, aparece um texto justamente indicando para vocês aquilo que a gente vem falando nos outros vídeos, né? Eu tenho que entender qual que é a designação do meu projeto, para que eu quero qual que é o fim? Eu quero vender como energia, como carvão, como celulose, como poste, como chapa, como laminado. Então é em função disso que eu vou escolher a espécie florestal e a forma de eu manejar essa área, tá? Aí aqui ele volta a falar um pouquinho sobre a questão dos espaçamentos, né? E todas as consequências do espaçamento, que é o crescimento, a forma do tronco, a qualidade da madeira, a época determinada para o corte, né? A idade. Aí no quadro aqui ele dá exemplos de como que o espaçamento repercute então na densidade de plantas e no uso. Então, por exemplo, se eu uso espaçamento de 3:1, eu vou ter aproximadamente 3.300 plantas por hectare. Então, como ele é um cultivo adensado, essa madeira não vai crescer muito, então eu vou usar para lenha e cavaco,
se eu uso um espaçamento de 3x2, eu vou ter pouco mais de 1.600 plantas por hectare. Então também eu consigo usar, além de lenha e carvão, para mourão e para celulose. Já se eu quero trabalhar com madeira serrada, né, eu quero partir para algum tipo de indústria moveleira, eu não posso passar de 1.100 plantas por hectare, né, 1.111 que ele está colocando. E aí o espaçamento já tem que ser de 3x3, tá? Então, essas são decisões que a gente toma lá no início, no planejamento, antes de preparar a área, tá? Aqui ele vem trazendo também, de acordo com o uso final, quais são as espécies mais indicadas, que não basta ser eucalipto, né? Tem que saber qual eucalipto, se é o grande, se é o saligna, né? Se é o citrodora e assim por diante, tá? Aí aqui, gente, ele começa a fazer menção dentro do manejo florestal sobre as plantas daninhas, né? Então ele coloca algumas espécies muito competitivas aqui, tipo Hipomeia, Sinodum, Bidens, né, que é o picão preto, a Euphorbia, que é o leiteiro, o amendoim bravo, as espécies de Euleusine, pé de galinha. Então, dizendo, né, de quanto elas são importantes, porque elas são altamente competitivas. E aqui ele já faz menção, então, ao fazer o controle dessas plantas, né, que pode ser via mecânica ou química com o uso de herbicidas pós-emergente ou pré-emergente de jato dirigido. Aí vai depender também da estrutura da propriedade agrícola e do maquinário para saber de qual ferramenta dessa eu vou fazer uso, tá? Aí ele traz aqui no vocabulário 3 termos utilizados com relação à planta daninha, né? Então a capina, que vem a ser realmente fazer o uso de enxada para remover a vegetação do solo, coroamento, que é a remoção da vegetação em torno de uma planta, né? Então você faz em volta dela, e a roçada, que seria a prática da eliminação de planta daninha nas entrelinhas, tá? Normalmente feito com maquinário agrícola, por causa das dimensões. Aí aqui o autor da apostila faz menção de alguns herbicidas utilizados para espécies florestais, então que tem registro para a floresta, né? Então ele coloca os princípios ativos e as plantas daninhas. Se controla a folha larga, folha estreita ou as duas, tá? Então não precisa decorar nada disso, mas tá aí para vocês conhecerem. Aí, gente, o próximo item aqui, o próximo parágrafo, ele vem falar da importância das formigas, tá? Lá na visita também o professor Ellison comentou muito com a gente a respeito disso, se vocês lembrarem, né? Então, que o grande impacto inicial da lavoura, na questão principalmente das áreas deles, é com relação à formiga, tá? E aí ele falou muito do uso de iscas, né? Até a gente viu alguns experimentos instalados lá para fazer mensuração. Então, aqui também o autor traz algumas opções de manejo para controle desse agente, tá? Vamos partir para frente. Então aqui aparece mais 2 palavrinhas importantes para esse vocabulário. A primeira é medidas profiláticas, né? Então, no caso das formigas, são medidas em combate tomadas para evitar a disseminação ou proliferação. E olheiros são os pontos de comunicação do formigueiro, né? Com a superfície externa. Então lembra que o formigueiro nem sempre ele vai estar só na superfície externa, né, gente? Ele pode estar por baixo do solo ou por baixo da palhada, a gente pode não estar enxergando, tá? Aqui ele coloca outras pragas florestais, né? A cupim, as lagartas, microvespas, vespas, tá? Então ele vem trazendo aqui mais uma realidade agora fitossanitária, tá? E é em cima disso que ele vai continuar o texto aqui para vocês, tá? Então aqui ele traz algumas das doenças, né? Tombamento, mofo, cancro, ferrugem. Lembra que eu falo para vocês sempre que ferrugem praticamente todas as plantas têm? Podridão de raízes, tá? Aqui a dos pinos, tá? Ó, fumagina, deterioração de sementes. Então é bem importante, gente, manter o mesmo controle que a gente tem das nossas espécies aqui anuais para essas perenes, tá bem? Tá? E aqui ele vai trazer uma situação de campo para vocês e eu conto com a leitura de vocês, tá bom? Gente, então assim, ó, com o final
desses comentários, a gente termina aqui a unidade 2, tá? Então, fechamos a unidade 2.3 e com isso a gente já tem arsenal para fazer a nossa prova do primeiro bimestre. Então, eu fico esperando as recomendações da coordenação para quais são as cenas do próximo capítulo, tá bom? Beijo!